Sou Eliana, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, MDR, Brain Spotting, neuropsicóloga aqui de São Paulo. Como a Aline falou, é uma imensa satisfação participar desse terceiro encontro de saúde mental, falando de trauma. E o tema da minha palestra é o impacto que o cérebro sofre no estresse crônico, diante do estresse crônico. A minha contribuição nessa palestra é trazer para vocês achados e estudos da neurociência, de uma forma e de uma maneira com uma linguagem clara e acessível. Na trajetória que eu tenho, tanto em projetos, escolas, no consultório, eu procuro trazer a psicoeducação. O que é psicoeducação? É trazer um assunto teórico, complexo, subjetivo para a vida prática. Explicar para o público, para os pacientes, o que acontece dentro de nós. É difícil entender isso, né? Muitas vezes precisa, às vezes até de uma didática para tentar explicar o que acontece dentro de nós. E não ia ser difícil dentro da neuropsicologia. Quando a gente fala de cérebro, parece assim um bicho de 7 cabeças, né? Então, nessa palestra de hoje, eu vou tentar explicar temas muito difíceis, conceitos, coisas que às vezes a gente nem percebe, tentar explicar de uma forma acessível. Então, eu convido para você que está assistindo essa palestra hoje, ou você que vai assistir depois, né, no YouTube, que possa entrar um pouco nessa viagem do cérebro, tá? Essa viagem desse tema importante, como a Aline falou, pós-pandemia, mas não só isso, né? Vamos enfrentar aí períodos difíceis daqui para frente. E aí eu vou convidar você para fazer essa viagem na anatomia do cérebro, tá? Eu trouxe aqui meu companheiro. Eu trago sempre essa maquete para explicar um pouquinho para vocês como é que acontecem as coisas aqui dentro. Nós esquecemos muitas vezes que o cérebro é um órgão do corpo humano, assim como o nosso coração, pele, nosso estômago, todos os nossos órgãos, o cérebro também tem uma função importantíssima e primordial na nossa saúde emocional. Então, olha só, a anatomia do cérebro. O cérebro é um órgão do sistema nervoso central muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Tem uma curiosidade aqui que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. O cérebro pesa aproximadamente 1,3 kg, 2% do peso do corpo. E ele tem 25% do sangue que é bombardeado pelo coração. Ele pode ser dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Nós temos 2 hemisférios. Aqui no meio, nós temos uma fibra chamada corpo caloso, onde divide e ela é feita de fibras. Um fato curioso é que o hemisfério esquerdo controla o nosso lado direito e o hemisfério direito controla o nosso lado esquerdo. No hemisfério esquerdo, nós temos aí, linguagem, raciocínio lógico, pensamento analítico, sequencial, temporal e lógico. O direito é a nossa imaginação, é o nosso lado emocional, o nosso lado criativo. Aqui no lado direito é que ficam as nossas emoções. Aqui no lado direito é que ficam, às vezes, um sistema assim, que fica alerta, tentando nos mostrar algumas coisas que eu vou explicar para vocês. Anatomia, né? Continuando. Eu acho que vocês já ouviram falar no termo córtex cerebral. O que é um córtex cerebral? É uma camadinha aqui, que fica mais ou menos 2 ou 3 centímetros. Ela é uma camada que ela protege, né, o nosso cérebro. E ela tem funções também. O córtex cerebral, ele é dividido em lobos, espaços, né? E aí a gente tem assim, eu gosto de fazer esse exemplo aqui com a minha mão. Muitos já viram eu fazer isso, tanto no consultório como em palestras. Nosso cérebro tá aqui, como se fosse a minha mão. Aqui, lobo frontal. Aqui, se eu prestar atenção, parietal, lobo occipital, temporal. Aqui eu vou ter o tronco cefálico. Então, assim, e aqui dentro, eu também tenho uma parte importantíssima que eu vou explicar para vocês, que é o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Olha só, se eu fechar assim,
você vai perceber que o sistema límbico, ele tá aqui, ó, quietinho. Parece que ele tá quietinho, né? Daqui a pouco eu explico para vocês o que vai acontecer. Então, aqui, ó, córtex, né? Olha o sistema límbico onde ele tá. Se eu pegar esse cérebro e cortar ele no meio, você vai ver que lá dentro, o sistema límbico, ele é responsável pelo comportamento humano, incluindo a nossa personalidade, nossos pensamentos, emoções, memória. E ele tem o formato de um anel, tá? Limbo é como se falasse borda, né? Limbo, né? Uma coisa do sistema límbico. O que eu vou comentar com vocês hoje, olha, tem alguns nomes que eu coloquei aí nesse esquema, mas eu não queria que vocês ficassem tão preocupados. O que eu acho importante é prestar atenção no termo hipocampo e amígdala. São duas regiões, olha, o hipocampo onde está. Eu vou explicar para vocês o que acontece no estresse com o hipocampo e com a amígdala. A amígdala é aqui, ó, é uma coisinha bem pequenininha, né? Não é a nossa amígdala na garganta, mas é uma amígdala que parece uma amêndoa, né? O cérebro é o órgão central do estresse. E aí eu coloquei de novo essas composições só para vocês irem se acostumando, né, com esses termos. A palavra estresse, ela tem origem na palavra inglesa que significa pressão, tensão, insistência. A gente pode definir o estresse como um conjunto de reações fisiológicas necessárias para as adaptações da nossa vida. Se você prestar atenção, o estresse é uma resposta fisiológica a uma situação adversa. Estou aqui conversando com vocês agora. Se a porta aqui bater, eu vou ter um impacto. Imediatamente meu coração vai acelerar. É uma resposta fisiológica a um estresse. O que é preciso entender é que, dependendo da intensidade desse estresse, dos períodos crônicos desse estresse, é que ele pode ficar intenso, persistente, e é por isso que nós chamamos de crônico. É a insistência do estresse, mesmo diante de algo ameaçador, ou mesmo diante de uma situação que parece ameaçadora, mas ela está acontecendo só aqui dentro. O estresse desencadeia mudanças químicas no corpo, no nosso sistema imunológico, endócrino, neurológico e por aí vai. Então, olha só, o corpo percebe uma situação de ameaça e ele precisa agir de modo automático. Como eu comentei com vocês, o estresse não é algo ruim, é uma resposta natural do corpo, nós precisamos disso. E se você prestar atenção, ele tem duas reações, lutar e fugir. Eu sempre dou o exemplo que lá nos nossos ancestrais, o homem da caverna, ele tinha duas opções. Ou ele se escondia na caverna, fugia, ou ele atacava o leão. Foi assim o tempo todo. Só que a gente esquece que ainda parece que a gente está ainda atacando o leão, precisando matar um leão por dia. Já ouviu essa expressão? Ela vem daí. Então, olha só. O estresse ele se torna crônico quando ele fica muito insistente. E nós realmente estamos passando por situações pós-pandemia, pós-situação do que nós vivemos, bastante complicado. A partir de agora, eu coloquei alguns esquemas, algumas coisas para que a gente possa entender o que acontece no nosso corpo. Eu acho que vocês já ouviram falar que o hormônio do estresse se chama cortisol. O cortisol tem esse nome e ele atua como fosse um botãozinho que a gente tem de luta e fuga. Só que tem um detalhe. Em altos níveis, ao longo do tempo, ele diminui a nossa capacidade física e mental. Você já percebeu que quando você está estressado, o que acontece? A primeira coisa é lá na glândula suprarrenal, a produção do cortisol, falando de uma maneira bem geral, ela começa a ir na glândula suprarrenal. Ela vai subir até a glândula pituitária,
vai chegar num lugarzinho chamado hipotálamo, tá? Que é uma região do cérebro importante. Essa região do cérebro vai disparar na amígdala, naquele negocinho que eu falei para vocês, é uma amêndoazinha, e a amígdala vai ficar fazendo assim, ó, pulsando. A amígdala, eu falo para vocês que é como se fosse um bombeiro dentro de nós. Ela fica assim, ó, perigo, 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 cuidado, atenção, olha o que vai acontecer. Por quê? Tá vindo cortisol da suprarrenal. Então, se tá vindo cortisol, o meu cérebro está entendendo uma situação ameaçadora como se fosse uma coisa assim terrível. E às vezes não é. Mais tarde eu vou explicar para vocês aqui. São inúmeros os sintomas relacionados durante um episódio de estresse. Quem viveu um período de estresse, e com certeza inúmeras pessoas, pode perceber. Sua frequência cardíaca aumenta, você fica, inclusive, às vezes empalecido, você tem um aumento da transpiração, você começa a tremer, você começa a ter sensações físicas que você não percebe. Quantas pessoas num período de estresse acham que vão ter um infarto, acham que vão ter um AVC? É muito comum no consultório as pessoas falarem, Eliana, eu tive a impressão que eu estava tendo um infarto. E às vezes precisa correr para o hospital, porque o medo daquilo é muito grande. Por isso, é efetivo destacar que o cérebro é sim o alvo do estresse. Nós falamos muito o quanto que o estresse afeta o coração, afeta a pele, afeta cabelo, né? Uma situação X na minha vida, eu passei um estresse tão grande que depois de um mês eu tive buracos na cabeça de tanto estresse que eu passei. Então você imagina o que pode acontecer no coração, no cérebro também. Outro esquema. Aí eu vou pedir para você pensar uma coisa. Suponha que você está no carro e na sua direção está vindo um outro carro em alta velocidade. Essas informações, elas estão sendo entendidas pela sua visão e pela sua audição. Seus olhos enviam uma mensagem para o cérebro dizendo assim lá para a amígdala, opa, perigo, perigo, olha o que vai acontecer. A amígdala reconhece esse perigo e toca um alarme. E olha, eu trouxe uma coisa aqui para vocês. As crianças e os adultos no meu consultório sabem que o bombeiro tá à tona. O bombeiro tá assim, olha, não vai conseguir, não vai dar, olha o que vai acontecer. A amígdala aciona o hipotálamo. O que o hipotálamo faz, que é responsável por toda essa situação de luta e fuga? O hipotálamo, ele dispara um hormônio chamado adrenalina e endorfina. Sabe aquela situação que você já viveu de andar de montanha-russa? E que você vai na montanha-russa e vai, zoom. Quando você acaba de descer da montanha-russa, você fala, meu Deus, é essa sensação que você tem. Você sabe que muita gente fala para mim que anda de montanha-russa o dia inteiro. Você imagina, você andar de montanha-russa o dia inteiro, como é que fica o seu cérebro? À medida que essas respostas estão acontecendo com esse perigo, vários hormônios são disparados. E eu coloquei alguns aqui, olha, CRH, vai acionar a hipótese, vai lá para o eixo hipotálamo, que nem precisa entender muito isso. Conclusão. Todo o cérebro, toda a circuitaria que está acontecendo aqui, ela está criando uma sensação de alarme, uma sensação de estresse crônico. Por que eu pedi lá atrás para que você prestasse atenção no hipocampo? Até pouco tempo, o conhecimento do estresse do cérebro era muito limitado. A partir dos estudos, a partir de várias pesquisas que foram feitas, começou-se a descobrir que existe uma região, e essa daí chamada hipocampo, que está relacionado à aprendizagem, à memória, à emoção, ela tem um comprometimento. Por quê? O cortisol que está disparando lá na suprarrenal, o que vai acontecer com ela? Ela vai fazer com que esta região do hipocampo diminua de tamanho. Por quê? Porque a amígdala está disparando uma central lá, como eu falei para vocês. Então, pessoas que passam por estresse crônico, pessoas que passam repetidos estresses, com certeza tem uma diminuição do hipocampo.
Como é que a gente consegue perceber isso? É muito comum, aqui no Brasil é mais difícil, os exames de ressonância magnética funcional, onde eu vou detectar o funcionamento do fluxo sanguíneo, né, do cérebro, e eu vou perceber esta região aí diminuída. Olha a situação. Amígdala, também destaquei. Ela é responsável pelo processamento da percepção de ameaça de uma resposta. Então, assim, a amígdala, ela é responsável pela essa questão do medo, né? Então, fica lá disparando. O bombeiro tá a 1000 por hora. Então, estudos, né, que empregam técnicas de neuroimagem conseguem perceber aquilo que eu falei para vocês da amígdala pulsando. A amígdala, de uma certa forma, estando em alerta. Com certeza, você não consegue perceber, né? Uma vez eu psicoeducando, que eu estou comentando com vocês aqui com uma criança, ela fez assim para mim: poxa, Eliana, eu não consigo sentir a minha amígdala pulsando. Eu falei assim: você não consegue sentir? Ao mesmo tempo, quando eu falo para você assim, você consegue mexer exatamente no seu intestino? Muitas vezes você não consegue perceber o que está acontecendo lá dentro, sentir, mas tem muita coisa acontecendo lá dentro. Olha só, efeitos colaterais do estresse crônico. Então, assim, atualmente as pesquisas mais recentes, como eu comentei, e um grande achado de estudos científicos vem destacando, né, que a exposição prolongada ao estresse crônico provoca mudanças químicas e estruturais. Químicas, esse monte de substâncias, que é o cortisol, e estruturais, no qual sentido? Diminuição do hipocampo e ativação da amígdala. Então, olha só, dores de cabeça crônica, problemas digestivos, dificuldade em dormir, aumento de peso, concentração prejudicada, prejuízo da memória, um sistema imunológico mais fraco, depressão, problemas cardiovasculares, incluindo derrames e ataques cardíacos. É lógico que quando você chega nesta situação, você vai precisar cuidar do seu coração, cuidar da sua memória, cuidar do seu sono, porque desajustou tudo. Por isso que lá eu comentei com vocês, o cérebro é o alvo central do estresse. Ele é onde vai disparar. E a partir do que está acontecendo aqui dentro da nossa cabeça, a partir do que está acontecendo aqui, é que vão disparar as inúmeras substâncias que eu comentei com vocês. Então, olha só. E essas relações do estresse, elas vão caracterizar o que nós chamamos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno bastante comum, né? A gente associa o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, quando a pessoa sofre um assalto, um sequestro, por exemplo, e ela fica extremamente ativada só de passar, por exemplo, pelo lugar onde ela teve esse evento. Onde ela, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, só de ver o símbolo do banco, já aciona um sistema central aí de perigo. Coloquei essa imagem que eu achei bem interessante. Olha só, a imagem da esquerda é um cérebro ativado. Com fonte de liberação de ansiedade. Então, é um cérebro ansioso, onde os pensamentos estão a 1000 por hora, e você já prestou atenção que quando o seu pensamento está a 1000 por hora, você nunca pensa acelerado positivo. Você sempre pensa acelerado negativo catastrófico. Não vou conseguir, vai dar errado. Então, pensa o seguinte, é onde a terapia cognitiva comportamental trabalha. Se eu tenho um fluxo de pensamento extremamente catastrófico, eu vou sentir aqui dentro algo desesperador. Então, qual vai ser o meu comportamento em resposta? Eu não vou querer nem sair de casa. Porque se eu pensei que eu vou para aquele lugar, vai dar tudo errado, não vou conseguir, vai bater o carro, vai acontecer, a minha emoção é de medo. E aí, lembra, o medo é um protetor nosso. Se eu estou pensando que algo vai dar errado, e vem aflorado um monte de pensamento, para que eu vou?
o nosso cérebro nos protege, mas ele acaba protegendo de uma forma extremamente disfuncional. Extremamente funcional. Por quê? Porque a resposta que eu estou mandando para ele é de perigo. E aí que é preciso importante, e vai ser muito importante ao longo do dia, quem puder assistir às nossas palestras, entender o que acontece diante de um trauma. Eu estou falando a parte fisiológica, eu estou falando a parte estrutural, química disso. Mas ao longo do dia, as nossas mimadas separaram palestras extremamente importantes para explicar para vocês o que é que acontece. Por que impacta tanto a nossa saúde e a gente acaba não percebendo. Né? Não é puramente uma ansiedade, puramente uma depressão. Tem alguma coisa aí. O cérebro do lado direito é um cérebro que está desativado depois de um tratamento. Essas imagens que eu tirei da biblioteca da Francine Shapiro, que é a nossa mestre, que eu falo, que trouxe o MDR para a gente poder trabalhar. Vocês vão escutar a respeito disso hoje. Então, um tratamento com a terapia de MDR desativa, sim, essas estruturas, tá? Então, olha que coisa, né? Eu gosto de falar nesse termo neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A palavra neuro vem de cérebro e a palavra plasticidade vem de plástico, vem de flexibilidade. Nós sabemos que o cérebro tem uma capacidade adaptativa. Ele pode sofrer mudanças de acordo com as situações ao longo da vida. Nem sempre esse termo, né, neuroplasticidade, ele foi considerado dessa forma, porque antes, até meados dos anos 60, o cérebro era considerado algo extremamente rígido. Uma vez que aconteceu um problema no cérebro, não poderia mudar. A gente percebe, era um órgão estático, né, pré-moldado, e uma pessoa que sofria, por exemplo, um AVC, pessoa que sofria, por exemplo, alguma lesão, ela tinha um comprometimento irreversível. Hoje, nós sabemos que existem lesões, existem tumores, mas existe a neuroplasticidade. Tá? Eu gosto muito desse livro, O Cérebro que se Transforma, porque nós sabemos que existe sim neuroplasticidade. Nesse livro ele comenta que existe a neuroplasticidade, a plasticidade no hipocampo, ou seja, aquela região que ficou muito diminuída por estresse, por memórias traumáticas, ao longo do tempo, com um tratamento específico, você consegue, e a regulação que eu vou explicar para vocês, você consegue resolver essas questões do cérebro. Uma imagem que eu achei interessante. É preciso mexer nesse cérebro, é preciso fazer um trabalho com ele, é preciso que alguém o ajude. É preciso que a gente possa fazer uma reforma, uma manutenção, né? Nesse sentido que eu falo que a magia da neuroplasticidade é possível reestruturar estruturas que estavam diminuídas, que estavam ativadas de uma forma mais tranquila. Como é que a gente faz essa reforma? Como é que é possível fazer isso? Gerenciamento do estresse. Você já deve ter ouvido falar isso, é o que mais se tem falado. É uma forma de combater o estresse que inevitavelmente entram nas nossas vidas com regularidade. É muito difícil você não viver um período de estresse. É muito difícil você não viver uma situação estressante. Mas, finalmente, nós começamos a perceber que existem estratégias, intervenções que possam administrar um pouco esse estresse, que é a base, o gerenciamento do estresse é a base para que esses efeitos prejudiciais do estresse crônico não peguem na gente dessa forma, tá? Então, existem estratégias para lidar com isso. Eu vou comentar com vocês algumas estratégias, mas é muito importante que você perceba que é necessário que você localize qual é a estratégia que combina com você. A gente sabe que todo mundo precisa do gerenciamento do estresse.
Algumas técnicas, algumas estratégias não vão servir para todo mundo, até pelo estilo de vida, de personalidade, do que você gosta. Mas eu falo uma coisa para os meus pacientes: é uma obrigação a gente encontrar uma estratégia que nos regule. O que é regular? Que nos pacifique. Que nos possa dizer assim, nossa, eu preciso fazer isso imediatamente. É essa hora que meu cérebro entende que é importante eu ter uma regulação. Eu não dou conta disso, não tenho como lá. Então, eu falo que é uma obrigação você procurar, pelo seu estilo, o que é que combina para que o seu cérebro responda. Então, eu coloquei assim, ó, práticas de atenção plena, que não são só meditações, né? Mas quem gosta de meditação tem aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o efeito da meditação no nosso cérebro. Mas a prática de meditação é você fincar o seu pé no presente. Como é que é fincar o seu pé no presente? Por conta dessa questão da tecnologia, por conta do período que nós passamos muito online, eu estou fazendo uma palestra para vocês online e tenho certeza que está captando muitas informações. Só que nós aceleramos ainda mais aqui dentro. Então é muito comum eu escutar pessoas falando assim, Eliana, eu vou para a academia e eu estou na academia, fazendo a minha esteira, escutando uma palestra, assistindo uma série na televisão e pensando o que eu vou fazer no meu dia. Nossa, é muita coisa. Acelerou demais. Cadê a atenção que eu estou fazendo? Eu gosto muito de um médico que ele fala assim, se você estiver lavando louça, você precisa lavar louça. Se você estiver tomando banho, você tem que tomar banho, sua atenção tem que estar no banho. Se você estiver almoçando, preste atenção no que você está comendo. Porque assim, ou a gente come em pé e vai e faz e acontece e vai buscar. Imagine o que acontece, e agora você entendeu, eu uso um exemplo com criança. Uma questão didática. Eu falo assim, que o nosso cérebro é alimentado pelos neurônios. Neurônios são os nossos carrinhos aqui dentro que passam pelas inúmeras avenidas que a gente tem aqui. Inúmeras. Às vezes não dá para os carrinhos andarem, porque as avenidas do meu cérebro estão extremamente congestionadas, tem um engarrafamento aqui, como é que esses carrinhos vão passar? Lá eu expliquei para vocês que o cortisol, ele tem a capacidade de matar neurônios. Puxa vida, né? Como é que eu posso, diante de um estresse, impedir a capacidade de um neurônio se desenvolver? Esses carrinhos não andam. O que acontece? Eu congestiono. Quando eu pratico estratégias de respiração profunda, que pode ser, quando eu falo respiração, as pessoas falam assim para mim, mas não dá tempo, Eliana, como é que eu vou deitar, relaxar, fazer acontecer, me conectar comigo mesmo? Não, às vezes não dá tempo mesmo. Às vezes é uma coisa rápida, assim, ó. Eu preciso puxar o ar e às vezes eu preciso tirar esse ar. Fisiologicamente, quando você está acelerada, com o pensamento acelerado, eu digo que você tem muito ar no cérebro. Tem muito ar aqui. Você precisa dissolver esse ar. Você precisa puxar esse ar para que tenha isso. Quando você faz uma respiração profunda, que pode ser 3 vezes, você diminui o fluxo sanguíneo do cérebro. Você regula isso. Entendeu? Outro exemplo. Criação de um ambiente mais simples. Isso que eu falei para vocês, fazer uma coisa de cada vez. Cultive uma dieta mais equilibrada. Existem inúmeras pesquisas sobre o que você come e a repercussão que isso dá no seu cérebro. Dependendo do alimento, dependendo do que você é mais calórico ou não, ele repercute sim na sua saúde cerebral. Exercícios regulares e atividade física, atividades de autocuidado, você ter tempo para tomar banho, você ter tempo para descansar. Eu coloco aqui o sono melhorado, né? O sono reparador. É na hora do sono que o seu cérebro precisa descansar. E eu não estou dizendo em número de horas, porque algumas pessoas dormem 12 horas e acordam muito cansados. Por quê? Porque na hora do sono, você não descansou. Na hora do sono, o que aconteceu? Você continuou trabalhando, você fez hora extra aqui dentro.
Ou você sonha, você não lembra, mas o seu cérebro está extremamente ativado. Então eu falo assim, a gente faz hora extra na hora de dormir, né? É importante você fazer a higiene do sono. Como é que dá para você fazer a higiene do sono? É isso que eu comentei com vocês, de você procurar o seu jeito de fazer. Nós ouvimos inúmeros neurologistas falando da questão de você se desligar um pouco das telas algum tempo antes de você adormecer. Né? É muito importante isso, porque essa luzinha branca, o celular que fica correndo, aqui dentro os carrinhos estão do mesmo jeito. Tá? Então, assim, a importância disso, de você poder reparar essas questões. Práticas de relaxamento, alongamento. Você poder alongar o sistema, porque no estresse, o seu corpo, ele tá todo assim, ó. Ele tá todo curvado, ele tá todo ativado. Lembra que o estresse faz com que você esteja no ataque. Eu dou um exemplo assim. Você já viu um policial, um bombeiro, ir apagar um incêndio, ir resolver um problema, tranquilo, relaxado, andando devagar? Como é que ele vai? Ele vai tenso, ele vai assim, ó, ele vai resolver um problema, ele vai emergente. Pensa você o dia inteiro resolvendo um problema tenso. Musculatura vai doer, o corpo vai doer, as questões vão perceber. Então, assim, olhar um pouco para essa questão é extremamente importante. Um item que eu coloco aqui procurar ajuda profissional, né? E é o que nós estamos falando com a terapia de MDR, que você vai ter oportunidade de entender claramente o que eu estou falando. Por que que a ajuda profissional é importante? Por que que o MDR ele vai agir exatamente na conexão cerebral? O que que acontece com o sistema límbico quando eu estou trabalhando com a terapia de MDR? Então, assim, procurar ajuda e procurar saber o que que te relaxa numa situação dessa. Olha que interessante. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei exames de imagem que registram mudanças na ativação cerebral depois do tratamento com MDR. Antes, um cérebro extremamente ativado, extremamente confuso, extremamente propenso a inúmeras questões, e depois de um tratamento, como é que ele fica? Menos ativado. No outro lado, o cérebro com uma atividade normal, aqui nós não estamos falando só de ansiedade, e do outro lado, um cérebro com atividade depois da meditação. Essas imagens foram capturadas com ressonância magnética, mostrando o funcionamento. Então, assim, não entendendo muito de neurologia, né? Às vezes a gente não entende mesmo o que está acontecendo aí, mas a imagem já dá para mostrar que teve uma mudança, que teve uma reorganização. E é isso que a gente precisa. Tentar adaptar esse estresse da nossa vida aí que está acontecendo com essa desativação. Eu vou propor agora para vocês um exercício, que é um relaxamento progressivo muscular. Eu tentei, ao longo dessa preparação da palestra, pensar em alguma coisa que você possa levar daqui como uma bagagem para você. Então, a partir de agora, eu gostaria que você utilizasse esse recurso, tá? Em momentos que você perceber que você está muito estressado, em momentos que você está aí complicado. E aí, nós temos, eu fui pesquisar e eu uso muito com os meus pacientes isso, um médico norte-americano que, olha, em 1976, ele criou esse relaxamento progressivo muscular. O intuito é de treinar o indivíduo por meio de insistentes exercícios que contrapõem o estado de tensão e o de relaxamento em distintos grupos musculares. Eu vou mostrar para vocês uma variação desse exercício. Você pode adaptar ele, tem variações. Eu só fiz algumas questões da tensão para demonstrar para vocês, mas você pode adaptar
tem muitas outras, de você fazer com a questão do rosto, a questão da questão da coluna, a questão das mãos também, os pés, mas eu fiz de uma maneira para você poder adaptar. O que eu vou pedir para você agora? Tenta encostar, quem puder, encostar a sua coluna na cadeira, tá? Fazer aí um relaxamento nesse período, para que você possa perceber. Vou passar para vocês. Eu decidi gravar, eu acho que gravar ficou para melhor demonstrar do que eu fazer agora ao vivo, até porque a câmera aqui não ia me ajudar, então eu fiz uma gravação. Vou passar para vocês. Se você puder fazer junto, observa. Se você não puder, registre essas informações e utilize depois. Vamos lá. Eliana, compartilha o som. Não tá saindo. Muito bem. Então, só me dá um minutinho, peraí. Era só um pouquinho. Eu esqueci mesmo do som. Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar de novo a compartilhar, peraí. Pronto. 3 tempos. Agora foi, né? Puxa o ar pelo nariz em 4 segundos, segura 1 segundo e solta o ar pela boca em 8 segundos. Você pode fazer esse exercício contando mentalmente assim. Última vez. O importante é que no exercício de expiração você tenha um relaxamento. Com os braços esticados, nesta posição, eu vou pedir para que você imagine que aqui na frente tem uma parede invisível. Nós vamos fazer o movimento de empurrar essa parede, mas não no movimento de flexão. O movimento será de contração. Nós vamos fazer o movimento 3 vezes, contando até 10, desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10 você vai descontrair a musculatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o dorso da mão, empurrando a parede invisível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginando a parede agora deste lado e deste lado. Você não vai fazer um movimento de flexão, mas de contração. 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solte toda a musculatura nesse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. Agora a parede invisível está aqui. De preferência que a sua cabeça fique aqui, para você não pegar a cervical. Então você vai empurrar, não faça esse movimento para cima, você vai empurrar a parede lá para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Membros inferiores, a mesma coisa. Você vai imaginar a parede invisível aqui na frente e você não vai fazer um movimento de flexão,
mas de empurrar a parede com a planta do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O importante é você sentir essa musculatura toda contraída e depois o relaxamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, ponta de pé. Com o dedão do seu pé, você vai empurrar a parede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O último exercício dessa variação, com os braços relaxados, você vai subir os seus ombros. E no 10 você vai relaxá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O importante desse exercício é sempre na contração você inspirar e na descontração você relaxar. Interessante, né? Não é? Como eu comentei com vocês, essa é apenas uma variação. Você pode fazer outras, né? Olha, eu espero que vocês tenham entendido a complexidade da urgência de nós termos o gerenciamento do estresse, principalmente diante aí do tudo que está acontecendo. As situações estressantes, elas vão acontecer. Não tem como, né? São reações adversas, são reações que muitas vezes não controlamos. A forma como você vai lidar com essas reações, com essas situações, é que faz toda a diferença. Como é que você vai lidar com isso? O que você vai fazer diante disso? Como é que você vai regular o seu corpo diante disso? E isso eu falo que é uma obrigação nossa, né? Nós precisamos entender. Eu espero que com essa minha conversa vocês tenham entendido que a nossa saúde emocional, ela depende da nossa saúde cerebral. Eu gosto muito de uma neurocientista, psicóloga, doutora Regina Nogueira. Ela fala o seguinte, que o trauma altera o funcionamento, sim, do nosso cérebro. Ele altera as nossas cognições, os nossos pensamentos, altera as nossas emoções, altera a nossa memória e prejudica a nossa saúde física. Muitas vezes nós vamos cuidar da nossa saúde física, né? Vamos no cardiologista, vamos fazer inúmeros exames, mas a gente esquece, principalmente, que tudo começou aí no cérebro. Deixa aqui. Eu espero ter ajudado. Não sei se teriam algumas dúvidas, Aline, se as pessoas querem algumas dúvidas, alguma questão. Oi, Eliana. Sim, teve uma pergunta aqui que a mimada Fernanda, ela perguntou assim, a terapia MDR pode contribuir mais diretamente sobre a insônia? Pode sim. Porque o que acontece? Quando você não consegue dormir, quando você tem uma dificuldade aí, o que acontece? Você tem o teu sistema em alerta. Você não está conseguindo dormir. Muitas vezes a terapia de MDR, ela vai tentar mostrar e entender o que acontece, o que está acontecendo. Para você estar em alerta, alguma coisa aconteceu, alguma coisa o cérebro entendeu, como você tem que estar de prontidão. Você tem que estar pronto para o ataque, né? Vai dormir como? Eu falo assim, vai dormir como? Então, muitas vezes a terapia, com um profissional aí habilitado, você vai entender qual é a raiz dessa insônia. Então, pode sim resolver. A terapia de MDR, você vai trabalhar com os movimentos, né, dos hemisférios, o movimento bilateral. O movimento bilateral é a imitação do movimento do sono REM.
Por isso que eu comentei com vocês a importância de vocês assistirem essa palestra hoje. Entender o que é o movimento do sono REM, por que existe essa ativação e onde ele vai ajudar. Ótimo, obrigada, Eliana. O restante aqui, várias colegas, várias pessoas, né, aqui eu mandei também pela lista de transmissão, alguns pacientes responderam, eu estou fazendo até o exercício, doutora. Estou ao vivo, estou fazendo o exercício. E os comentários são só que está lindo, maravilha, Eliana, as ilustrações estão lindas e você está sendo muito clara, falou a Alice, amo esse tema. Excelente, Eliana, super didático, aula maravilhosa, muito boa explanação, extremamente esclarecedor. E realmente, querida, parabéns por compartilhar com a gente esse tema de uma forma tão esclarecedora, né, para que nós pudéssemos entender, né, eu acredito que todos que estavam assistindo conseguiram entender o que você estava passando para a gente e o quanto realmente é importante. E não só o conhecimento, mas também o como trabalhar, não é verdade? Que nem você passou ali o exercício. Como que é possível, sim, trabalhar para que nós possamos reduzir o estresse na nossa vida. Então, muito obrigada, gratidão por esse compartilhar nessa manhã,